Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Deus se alegra quando declaramos que somos dependentes dEle. Sou o diácono Joelson Machado, do Ministério Momento com Deus. Com Jesus no barco. Este é o tema da mensagem de hoje. Queridos irmãos, queridos ouvintes, viver na dependência de Deus é um grande privilégio para todos nós, pois a todo instante precisamos de Deus. Somente Deus pode nos livrar do pecado e da morte em todas as situações da vida. Queridos irmãos, nós dependemos de Deus. Toda outra ajuda falha. Toda outra ajuda pode falhar, mas Deus nunca falha. Quando precisamos de ajuda, podemos e devemos buscar ao Senhor. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, versículo 13. A Bíblia diz assim, em Jeremias capítulo 29, versículo 13: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. É a palavra de Deus, queridos. E tem mais, quem reconhece que depende de Deus, sabe que não pode fazer tudo sozinho. Alguns problemas são grandes demais, mas Deus é maior do que qualquer problema, meus irmãos. Com certeza. O texto bíblico escolhido para este momento está em Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Queridos, o objetivo desta mensagem é para compreendermos o verdadeiro papel de Jesus em nossas vidas. Não é novidade para ninguém que vivemos num país cheio de problemas, tais como corrupção, roubos, assassinatos e muitos outros. E agora, mais do que nunca, com essa terrível pandemia que está afetando o mundo todo. Com isso, meus irmãos, milhões de pessoas procuram desesperadamente as soluções para as suas dificuldades e segurança. Diante disso, queridos, estão surgindo mais igrejas
E cada dia surgem mais igrejas que estão interessadas em números e não em pregar a palavra da verdade, utilizando estratégias de marketing, explorando o seguinte tema: soluções de problemas. Vergonhosamente, queridos irmãos, uma igreja que se diz cristã tem utilizado placas com a seguinte frase: pare de sofrer, dando a falsa ideia de que uma pessoa na companhia de Cristo passa a ser isenta de sofrimento. Isso realmente é uma falsa ideia, queridos. Alguns até vendem o Evangelho como mercadoria e ainda utilizam propaganda enganosa. Contudo, meus irmãos, vejamos na Bíblia o resultado verdadeiro de contarmos com Jesus no barco, ou seja, com Jesus junto de nós. Pois bem, com Jesus no barco, não temos garantia de ausência de problemas. A Bíblia diz assim no versículo 37: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Então, queridos, mesmo com Jesus no barco, os discípulos tiveram problemas. Queridos, aqui a palavra de Deus nos faz entender que os discípulos estavam literalmente com Jesus no barco. Estavam cruzando o mar da Galileia. Porém, mesmo a presença física de Jesus não lhes garantiu a ausência de problemas. Eles tiveram que enfrentar a tempestade e quase foram a pique. Queridos, vimos que não foi somente um probleminha que eles enfrentaram. O texto original fala de um grande vento, um megalê amenou. A palavra megalê, ou mega, passou para o português como um prefixo que confere a ideia de muito grande, como, por exemplo, mega empresário, mega mercado e outros. Algo que vai além do super. Megalê, amenou. Passou por o português como um prefixo de coisa grande, coisa super. Em outras palavras, os discípulos, mesmo com Jesus, enfrentaram um mega evento, algo terrível, que em Mateus capítulo 8, versículo 24, no original, é chamado de maremoto. Eles enfrentaram um tremendo maremoto, queridos. Queridos irmãos, os discípulos não foram os únicos e nem os últimos a contarem com a presença de Jesus e passarem por grandes dificuldades na vida, não. Pois desde a igreja primitiva, durante toda a história do cristianismo, os primeiros missionários no Brasil e até hoje nós, a Igreja de Cristo, passamos por grandes dificuldades, mesmo tendo a presença de Jesus junto de nós.
Então, queridos, os discípulos não foram os únicos a passarem por problemas, mesmo estando com Jesus pertinho de nós. Mas vejamos bem, meus irmãos, foi Jesus mesmo quem nos alertou que no mundo teríamos aflições e que muitos de nós seríamos perseguidos e até mortos por causa do seu nome. Então, queridos, não é novidade nenhuma passarmos por todos esses problemas, porque Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições. E ninguém se iluda, queridos, a vida cristã não é um mar de rosas, e muitas das vezes é uma verdadeira guerra. A Bíblia e a prática nos mostram que nunca tivemos a garantia de ausência de problemas. E com os discípulos não foi diferente, mesmo estando com Jesus no barco. Com Jesus no barco, não ficamos dispensados de fazer a nossa parte. Com Jesus no barco, não ficamos dispensados de fazer a nossa parte. A Bíblia diz, nos versículos 38 e 40, o seguinte: e ele estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Queridos, aqui nós vimos que os discípulos ficaram apavorados diante do grande problema. Pensaram até que não havia mais saída para eles. Então acordaram Jesus, que dormia no barco, e cobraram dele uma solução, dizendo assim: não te importas que pereçamos? Como quem diz: faça alguma coisa para nos salvar. Irmãos, vejamos que os discípulos não estavam dispensados de fazerem a parte que lhes cabia. O que eles não tinham percebido é que não estavam dispensados de fazer a parte deles. Algumas versões da Bíblia mostram que Jesus os chamou de tímidos. Não é o ideal. Outras versões de medrosos. E com base no original, é possível dizer que Jesus os chamou de covardes. Não era hora de ficarem desesperados como ficaram, mas sim de exercitarem a fé que diziam ter. Hoje, queridos, nós também não estamos dispensados de fazer a parte que nos cabe. Reclamar com Jesus em meio às dificuldades, dizendo: o Senhor não se importa com o que está me acontecendo, é o mesmo que declarar a nossa total falta de fé. Na hora da dificuldade, meus irmãos, é que realmente temos a chance de demonstrar a nossa qualidade de fé. Não seja covarde diante das dificuldades. Demonstre que confia em Jesus. Faça a sua parte. Creia, querido ouvinte, pense nisso.
creia. Com Jesus no barco, temos a garantia de um final feliz. A Bíblia diz assim no versículo 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Com Jesus no barco, ou melhor, com Jesus junto conosco, não temos a garantia de ausência de problemas, nem somos dispensados de fazer a nossa parte, crer sempre, mas temos a garantia de um final feliz. Isso nós temos, queridos. Isso nós temos. Aquele mega problema que os discípulos enfrentaram, o maremoto, para Jesus não era nada. Com o seu poder e autoridade, repreendeu o vento e o mar, e logo tudo ficou muito calmo. O texto nos mostra que o maremoto não se tornou apenas em bonança, mas sim em grande bonança. Jesus transformou um mega problema em mega solução, dando a impressão de que aquelas águas nunca estiveram tão calmas antes. É Jesus, queridos. É o poder de Jesus. Querido ouvinte, por mais terrível que seja a tempestade que você enfrente, ela pode ser transformada em calmaria. Uma calmaria espantosa que só pode ser criada por um poder sobrenatural como o de Jesus. Pois quem conta com Jesus no barco chegará a um porto seguro e sempre terá um final feliz. Queridos irmãos, queridos ouvintes, e para concluir esta mensagem, alguém pode até dizer assim, mas irmão Joelson, pelo que ouvimos na mensagem, nem sempre o cristão termina bem. Puro engano, meus irmãos. Quem está com Jesus, ainda que morra, termina bem, pois está com aquele que tem autoridade sobre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, pois ele nos garante a vitória e a vida eterna. Puro engano de quem faz essa pergunta, de quem entendeu assim. Puro engano, meus irmãos. Quem está com Jesus, ainda que morra, termina bem, pois está com aquele que tem autoridade sobre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, pois ele nos garante a vida, a vitória e a vida eterna. Jesus nos garante a vitória e a vida eterna. Naquela ocasião, com a demonstração de poder, os discípulos ficaram com mais medo do que já estavam. Ficaram com grande temor. Eles ainda estavam em dúvidas a respeito de quem era Jesus. E ficaram assustados, muito amedrontados, com a presença divina no barco. Porém, queridos irmãos,
Queridos ouvintes, nós hoje não precisamos temer, pois sabemos pela Bíblia quem é Jesus e temos plena certeza que com Ele no barco, mesmo enfrentando terríveis tempestades, chegaremos ao céu, aonde está a verdadeira felicidade. Ele mesmo nos alertou dizendo: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Portanto, queridos, fiquemos firmes como vencedor no barco, porque mesmo sofrendo, com certeza alcançaremos a vitória. Pensemos nisso, queridos. Pensemos nisso. Amém? E que Deus assim nos abençoe.